Meus prezados irmãos, como eu prometi, vou tentar fazer um resumo do que já foi explicado até agora sobre Mateus capítulo 13. Eu comecei falando sobre Isaías capítulo 5, onde fala sobre a parábola da vinha má, ruim, mostrando que a nação de Israel é comparada com a vinha, com a figueira e com a oliveira. Cada uma tem um significado. E o Senhor plantou, né, essa figueira, essa vinha, esperando que ela desse fruto, né? E as três representam pessoas. Isso vai nos ajudar a entender a parábola do semeador, que também não é semeadura do evangelho, semeadura de pessoas salvas. Muito bem. Quando nós chegamos no evangelho de Lucas, lá diz que o Senhor contou uma parábola dizendo que o dono da vinha, ele estava procurando fruto numa figueira plantada na vinha há 3 anos, que se refere aos 3 anos do ministério de Jesus, né? Ele ainda viveu mais 6 meses e depois foi crucificado. E aí então, Jesus, como o que cuidava da figueira, da vinha, então ele orou, pedindo ao dono da vinha, que é o Pai, Deus o Pai, que esperasse mais 1 ano, mas não deu nem 1 ano. E a figueira realmente não deu fruto, foi cortada. Isso é mostrado no capítulo 11 de Marcos, quando Jesus saía da casa de Marta, Maria e Lázaro. E aí diz que quando ele saía da casa desses irmãos, ele teve fome. Mas não acredito que ele sairia da casa de Marta com fome, porque uma das características da Marta é cozinha. Mas era fome espiritual. E aí nos diz o texto que ele viu ao longe uma figueira. Estava cheia de folhas, que era um sinal de que deveria ter fruto. E então ele foi até lá, mas quando chegou só encontrou folhas. Então ele amaldiçoou aquela figueira. Na nossa tradução, infelizmente, né, sempre que essa palavra é mencionada, ou quase sempre, que é a palavra ion do grego, diz que nunca mais ninguém come fruto de ti. Ou seja, ele amaldiçoou Israel para sempre. Mas isso não é verdade. Porque em Mateus 24, 32, ele diz que quando nós víssemos novamente a figueira, a parábola da figueira, que as suas folhas começam a ficar tenras, né? E isso aconteceu em 14 de maio de 1948, quando Israel foi reconhecido como nação novamente. Né? Então, meus irmãos, Israel foi novamente reconhecido como nação. Infelizmente, foi um movimento político, embora tendo a mão de Deus por trás. Por quê? Porque eles não receberam Jesus como Messias. Quando nós chegamos no capítulo 12 de Mateus, que é o que antecede a parábola do semeador, nos diz que os fariseus declararam que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebul. Ou seja, ele estava ligado com o diabo, com Satanás. Então, naquele capítulo, no final do capítulo 12, Jesus fez um corte entre o relacionamento dele físico com a nação de Israel e mostrou ainda o relacionamento mais íntimo, quando alguém diz, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É uma pedra para quem ainda crê que Maria é a mãe de Deus, né? Um ser criado se tornar mãe do não criado. É um absurdo, né? Muito bem. Então,
Jesus cortou o relacionamento ali, não com a sua mãe, família, mas no sentido de relacionamento com a nação de Israel. E então o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer uma nova semeadura. Então ele começa a contar a parábola do semeador. Né? Ele então dizia aqui que a semente caiu pelo caminho, na nossa tradução diz à beira do caminho, mas não é. Em inglês a tradução é by the way, pelo caminho. Não é? Outra caiu no solo pedregoso e a outra caiu no solo, no meio dos espinhos, e a outra caiu na boa terra. Então eu tentei mostrar para os irmãos que na explicação que Jesus deu em Mateus 13, ele disse o seguinte, deixa eu ver qual o versículo, Mateus 13, a explicação da parábola do trigo e do joio, não é? Mateus 13, versículo 36 em diante. Então ele falou o seguinte, o campo é o mundo, tá vendo? E a boa semente são os filhos do reino. Então essa semente que ele definiu aqui como sendo os filhos do reino, é a mesma semente da parábola do semeador, porque senão a parábola, o capítulo virou uma confusão. É uma confusão, né? Na parábola do joio e do trigo, ele, como semeador, continua semeando o trigo e o diabo semeia o joio. Né? Fecha perfeitamente. E ainda mais, mostrei para os irmãos que quando Jesus explicou a parábola, em Mateus 13, versículo 19, ele disse a todos que ouvem a palavra do reino. Não é a palavra de Deus como está em Lucas, é a palavra do reino. Porque aqui são as palavras do reino. Então ele diz que a pessoa, o salvo, que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Ou seja, nós hoje somos a boa semente. O que vai nos capacitar? Vai nos dar condições de vencer esses três inimigos: Satanás, a carne e o mundo. Pelo caminho, solo pedregoso e os espinhos. É a palavra do reino. Tá? Nós somos salvos para reinar com Cristo durante o milênio. Alguns não vão reinar. Eu mesmo não tenho certeza se vou. Eu lembro do irmão Stephen Cohn, o homem mais parecido com Jesus que eu já conheci nesse mundo, né? E eu perguntei para ele se ele seria arrebatado. Ele falou assim, I hope. Ele era chinês, mas falava inglês, né? Ele dizia, eu espero. Então, meus irmãos, o que o Senhor está falando aqui é que quando nós nos convertemos, quando nós recebemos um novo espírito, porque o nosso espírito estava morto nas suas funções para Deus, intuição, consciência e comunhão, tá? Nós nos tornamos boa semente. Mas o problema é que nós vamos, como boa semente, nós vamos ser plantados no lugar onde nós estamos. Esse é o ponto que está pegando muitos irmãos aí que não entenderam. Eu, por exemplo, hoje moro em Jaguariúna, no estado de São Paulo. Então eu fui plantado onde? Em Jaguariúna. E aqui eu vou encontrar três inimigos: Satanás, a carne e o mundo. Pelo caminho, solo pedregoso e os espinhos. Se eu ouvir a palavra do reino e a compreender e praticar, então eu me torno uma boa semente que vence esses três inimigos. Então, meus irmãos, veja, não há, aqui não está falando de uma terra que é melhor ou pior, de jeito nenhum. Você imagina um homem como Otmani, que viveu
numa terra comunista, ficou preso 20 anos na prisão comunista, só trabalhando, traduzindo livros técnicos para os comunistas. Ele foi preso com 49 anos, morreu com 69. Puxa vida, eu estou com 83. O irmão escreveu O Homem Espiritual, um dos livros mais importantes do mundo, sobre espírito, alma e corpo, escrito pelo Watchman Nee quando ele tinha 24 anos. 24. Imagina só, ele converteu com 19. Então, meus irmãos, a terra lá é muito pior do que no Brasil, do que nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, ou seja, onde for. Mas é o lugar onde dá mais fruto, onde há mais cristãos, boa semente. Então aqui não está falando da terra. O irmão aqui me perguntou, meu Deus, a terra, não sei o quê, ela pode ser melhor em outro lugar. Aqui não está falando da terra. O campo é o mundo. Não importa onde você vive. Onde você vive é a terra. E a terra vai se tornar boa se você for boa semente. Então tudo depende da semente. Tá? É da semente. E o segredo da semente é ouvir a palavra do reino e a compreender. Se nós entendemos, irmãos, que nosso espírito foi salvo, mas ainda não é o final. Agora, a vida que entrou no nosso espírito, ela precisa sair e invadir a nossa alma. Está vendo? Isso é Hebreus 4:12. Que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então existe uma divisão. Tá vendo? Quando Adão caiu, o espírito e a alma dele foram unidos um só. Tá vendo? Mas quando nós convertemos agora, a vida de Cristo entra em nós, então agora essa vida que está no espírito, ela precisa invadir a nossa alma. E quando ela invade a nossa alma, então o Espírito Santo agora começa a governar não só o nosso espírito, mas também a nossa alma. E Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, ele falou: Deus o santifica em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente íntegros para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, ele diz: alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Então, meu irmão, a salvação do Espírito é o início. Você nunca perde, porque é dado de graça. Mas a salvação da alma, não. A salvação da alma, irmãos, a salvação do Espírito é justificação. A salvação da alma é santificação. Tá vendo? E aí então você vai descobrir que o Espírito Santo governando o seu espírito e a sua alma, vai haver uma mudança também no seu corpo. Tá vendo? Porque o pecado está sendo empurrado para fora. Só que nós só seremos livres da presença do pecado quando recebemos o corpo glorificado, que na Bíblia chama de redenção. Justificação, santificação e redenção. Bem, espero que essas palavras possam clarear, mas continuo aqui à disposição dos irmãos, porque esse é um capítulo realmente muito, muito importante. Muito importante. Quem sabe depois nós podemos ir para Mateus 24 e 25. Tá? Que o Senhor nos abençoe, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Ore por mim e pela minha família, tá? Pela minha esposa, Auri. Ela precisa das orações no momento, problema de saúde. Em nome do Senhor Jesus. Amém.